Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus para os nossos corações. E hoje eu quero falar sobre milagres. Milagres que algumas pessoas correm tanto atrás de milagres, não é? Pessoas que até gostam de visitar igrejas porque dizem que naquelas igrejas se vêem muitos milagres. Será que Jesus fez os milagres para realmente chamar a atenção das pessoas? Chamar a atenção das pessoas assim, de uma maneira espetacular, onde a gente vê que pessoas chegam, vê aqueles milagres e saem do mesmo jeito que entraram, somente contando os milagres, né? Ah, eu vi o milagre, eu vi o demônio ser expulso, eu vi o aleijado sair andando, e ali não há mudança nenhuma na vida daquelas pessoas. Será que Jesus fez os milagres, ou criou, ou Jesus opera milagres com um propósito espetacular, ou seja, o propósito de ser um espetáculo para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, as pessoas acharem bonito e saírem comentando e não haver mudança nenhuma na vida das pessoas? Será que é esse o propósito dos milagres? Por outro lado, eu lhe pergunto, você precisa de um milagre na sua vida? Com certeza, você precisa de um milagre na sua vida. E Jesus continua operando milagres, sim. Continua operando milagres. E eu quero chamar a sua atenção, meus amados, porque muitas pessoas ou exageram correndo atrás de milagres, ou, por outro lado, algumas pessoas ficam dizendo assim, olha, hoje em dia eu não vejo Deus operando tanto milagre nas igrejas como era nos tempos da Bíblia. Você já viu alguém dizer isso? Já ouviu alguém dizer isso? São dois extremos, né? De um lado, milagre demais, de outros, alguns que reclamam, dizendo que não vê Deus operando tanto milagre como nos tempos da Bíblia. Deixa eu chamar a tua atenção aqui para um determinado, alguns pontos aqui que são interessantes para você ter conhecimento acerca de milagre. Você sabia que na Bíblia nós não registramos mais de 150 milagres? Não existe mais de 150 milagres na Bíblia? E o que é que isso tem de interessante, pastor? Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão? A Bíblia foi escrita em aproximadamente 2000 anos. 2000 anos. Será que em 2000 anos só aconteceram 150 milagres? Ou menos, né? Será que só aconteceram esses? O que eu quero chamar a sua atenção é que na Bíblia foram registrados apenas alguns milagres. Não foram registrados mais de 150 milagres. Você sabia que o Senhor Jesus, na Bíblia, só consta 35 milagres dele? É porque você lê os livros repetidos, né, os evangelhos, aí vem um milagre depois do outro, e isso causa a sensação nas pessoas de que, antigamente, na época, no período do Novo Testamento, neotestamentário, né? Os milagres viviam acontecendo um atrás do outro. Jesus só realizou 35 milagres que estão escritos na Bíblia, apenas escrito na Bíblia, 35 milagres deles. Porém, a própria Bíblia diz também que ele fez tantas coisas, tantos sinais, tantos milagres, que muitos livros não seriam capazes de ser escritos os milagres que ele fez. E continua fazendo. E continua fazendo. Então, meus amados,
A gente tem que entender que os milagres de Jesus, eles continuam ocorrendo do mesmo jeito que ocorriam no Antigo Testamento, no período do Novo Testamento e na dispensação da graça que nós estamos vivendo. Os milagres continuam acontecendo da mesma maneira. Deus não muda, Deus não mudou. Deixa eu ler aqui para você um texto da palavra de Deus, porque eu quero falar hoje sobre os propósitos de Deus através dos milagres. Deus tinha propósito através dos milagres. Eu abri na Bíblia aqui, no Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Olha aqui. Ele operou muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Veja bem, esse texto bíblico aqui, ele mostra qual é a finalidade ou os propósitos dos milagres de Deus. Diz aqui que Jesus operou muitos milagres, inclusive os que não estão escritos na Bíblia. Porém, os que estão escritos foram escritos para que vocês creiam que ele opera milagres, que ele é o Filho de Deus, ele tem poderes sobrenaturais, poder que vão além da razão humana, além do entendimento humano. E para que, crendo nele, os sinais chamam a atenção das pessoas para que as pessoas creiam nele, vocês obtenham vida de Deus em vossas vidas. Veja que os milagres possuem propósitos, para que vocês creiam e tenham vida. Mas, amados, a gente vê que esse texto bíblico ele foi escrito logo após um momento especial de Jesus com um dos seus discípulos, que é muito conhecido pela sua incredulidade, Tomé. Olha o que diz aqui. João capítulo 20, versículo 26 diz: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Imagine só. Jesus, ele já tinha se revelado aos discípulos, depois de ressuscitado. E os discípulos saíram dizendo uns aos outros: olha, ele ressuscitou, nós vimos ele. Quando disseram a Tomé, Tomé disse assim: eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu ver. Né? Veja bem, um princípio que a gente vê muito na vida dos crentes hoje: eu só creio se eu ver o milagre. Eu só creio, eu preciso ver milagre para crer. Epa, não é bem assim não, viu? Tem muita gente que até recebe milagre, que é curado por milagre. Tem gente, eu vi uma mulher ser curada de um dedo dela que não envergava de jeito nenhum. O dedo mindinho dela era duro, não tinha como ele ser flexível. Ela estava numa cruzada, pregador Billy Graham, e quando ele pregou, orando pelos enfermos, ela mexeu com a mão, movimentou para lá e para cá a mão, e sabe o que aconteceu? Quando ele fez o convite, as pessoas que estavam junto daquela mulher convidaram ela: vamos se entregar para Jesus. E aquela mulher não quis se entregar para Jesus. Você veja que às vezes um milagre acontece na vida da pessoa, mas a pessoa não reconhece a grandeza de Deus, não reconhece a glória de Deus. Então, meus amados, aqui Tomé, ele diz: eu só vejo, só creio se eu ver. Quando foi passado 8 dias, diz aqui, eles estavam agora reunidos, estando as portas trancadas. Veja bem, eles estavam em um local com as portas trancadas.
E de uma hora para outra, Jesus aparece no meio deles. Jesus se pôs no meio deles e disse: Pai seja convosco. Isso é um milagre. Isso é uma maravilha. Isso é algo sobrenatural. É algo que vai além da razão humana. Jesus apareceu no meio dos discípulos. E Jesus chega e diz: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, não é? Jesus disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, as mãos furadas. Depois ele diz também: põe agora a tua mão aqui no meu lado e vê perfurado. Aí ele diz: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Veja, meus amigos, que questão de incredulidade e ser crente é algo que vai levar as pessoas a Deus ou não. Não são os milagres que levam as pessoas a Deus. Os milagres, muitas vezes, eles são vistos apenas pelos que creem. Às vezes, um milagre acontece aqui. Tem eu que creio, que eu fico dando glória a Deus. Obrigado, Deus, eu sei que tu és poderoso, tu fizesse esse milagre. Mas tem alguém que está junto de mim, que fica olhando e dizendo: foi coincidência. Nada, eu acho que essa mulher se levantou da cadeira de roda porque ela já ia se levantar mesmo. Ela já ia se levantar mesmo, ela já estava curada e não sabia. As pessoas ficam arrumando justificativa para a sua incredulidade. Como Tomé. Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque tu vistes, Tomé, tu crestes? Ele faz uma pergunta: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Olha, existem pessoas que nunca viram milagres, mas creem em milagres. Preste atenção que essa lição é tremenda. Crer em milagres não é questão de ver, é questão de crer. Às vezes tem pessoas, amados, que estão vendo, que estão assistindo ao vivo, mas aquilo não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. A pessoa muitas vezes é curada de uma enfermidade. Eu conheço alguém que foi curado de uma enfermidade que eu tive que dizer para ele, eu digo: olha, você está pensando que Deus curou sua enfermidade porque ele sentiu compaixão, apenas sentiu compaixão de você? Não, não é por isso não. Também é. Ele sente compaixão da pessoa e cura, mas o grande motivo dele, sabe qual é? É mostrar a glória dele. As pessoas que estão ao redor veem, as pessoas que convivem com aquela pessoa veem. A própria pessoa que foi curada reconhece que Deus é real. Mas nem por isso significa que a pessoa agora vai ser um crente fiel, vai aceitar Jesus e vai morar no céu. Então, meus amados, a gente vê que a grande missão de Jesus, através dos milagres, a Bíblia diz lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esta é a grande missão de Jesus. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha lá. Então, o grande impacto do milagre é edificar as pessoas, é fazer com que as pessoas cresçam na fé, é fazer com que aqueles que já creem em Deus sejam mais crentes e não incrédulos. É mostrar que Jesus é o Filho de Deus. É mostrar que Jesus tem poderes sobrenaturais além da razão humana. É mostrar que ele é capaz de andar por sobre as águas. Só mesmo Deus pode fazer tal coisa. É mostrar que ele é capaz de ressuscitar um morto. É mostrar que ele é capaz de dar vista ao cego. Mas somente aqueles que creem, irmãos, é que pode ver. Jesus, em determinada ocasião, ele disse: tendo olhos, eles olham, mas não veem.
têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque não creem. Porque não creem. Então, a gente vê, meus amados, que o Senhor Jesus, ele sempre teve propósitos. Quando ele realizou determinados milagres, sempre havia um propósito na realização daquele determinado milagre. E eu quero mostrar aqui, por exemplo, que o principal objetivo é a manifestação da glória de Deus. Quando ele transformou água em vinho, lá no Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus fez, ele transformou água em vinho. A Bíblia diz, veja só, João capítulo 2, versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, transformando água em vinho, não é? E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem foi que creram nele? Os seus discípulos. Aqueles que já estavam com ele. Tinha muita gente ali naquele casamento que viram a água serem transformada em vinho, mas eles seguiram do mesmo jeito. Quem sabe disseram até um feiticeiro, como acusaram Jesus, não é? Acusaram Jesus de Belzebu, porque milagres, irmãos, eles impactam, mas eles só impactam aqueles que creem. Olha, você mesmo aí, você está me ouvindo agora, mas você já recebeu muitos milagres da parte de Deus. Você já recebeu muitos milagres da parte de Deus e talvez você não perceba. Deixa eu te mostrar alguns milagres que Deus já fez na tua vida. Deus, você que é crente, eu estou falando para você que é crente, você que é um servo de Deus, que serve a Deus com sinceridade. Não estou falando para crente falso, não. Crente falso é incrédulo. Eu estou falando para crente que crê em Deus. Teu comportamento, quem foi que mudou? Eu pergunto, nesse mundo haveria um médico, ou um psicólogo, um psicanalista, ou um psiquiatra, seja lá o que fosse, seja lá quem for, ele teria condições de mudar o teu comportamento em determinadas coisas que você já mudou? A tua conduta, a tua maneira de viver. Quem tem condições de fazer isso? Jesus fez. Jesus fez na tua vida. Então, ele está manifestando a glória dele na tua vida. E você precisa perceber isso. Talvez você ainda seja até prisioneiro de determinados pecados. E Jesus sabe disso, e ele manda te dizer assim, olha, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Por quê? Porque ele já tirou tanta coisa da tua vida, que ele já tirou tanta coisa, tanto erro da tua vida, que mais esse vai ser tirado também. O que você precisa é conhecer ele melhor. Ele quer fazer milagres na tua vida, e milagres não é só ressuscitar um morto, milagres não é só dar vista a um cego. Não, o milagres também, ele faz quando ele transforma a nossa natureza. Esses outros milagres mais espetaculares, que se tornam espetáculo para o povo que vê, ele pode fazer também, mas ele precisa ter um bom motivo que só ele sabe. Veja bem, eu vou te mostrar que ele manifestou a glória dele na tua vida. Primeiro, através do teu comportamento, que ele já tirou muita coisa da tua vida. Segundo, se você olhar para a história, a sua história, e a história da sua família, veja de onde vocês vieram e hoje vocês que estão com Jesus, como é que estão? O que seria de você se não fosse Jesus na sua vida?
onde é que você estaria? Você não reconhece isso como um milagre, não? Milagre não é apenas curar uma enfermidade, porque a gente vê na Bíblia, irmãos, servos de Deus como o apóstolo Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, você está lembrado? Ele tinha o que ele chama, alguém diz que era uma enfermidade, né? Um espinho na carne. Um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele diz que orou ao Senhor 3 vezes. E o que foi que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então veja, meus amados, que às vezes nós crentes podemos ter um problema e Deus não vai resolver, não. Às vezes nós podemos ter uma enfermidade, um espinho na carne, seja lá o que for, ter um problema de família, e aquilo funciona na nossa vida como se fosse um tratamento de Deus para que nós possamos estar firmes na presença de Deus. É aquele sofrimento, é aquela dor, é aquele problema que muitas vezes nos sustenta na presença de Deus. Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, né? Lembra de Jó? Deus manifestou a glória dele na vida de Jó, mas no momento certo. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, passou por uma prova tremenda, mas a gente vai ver Jó, irmãos, sendo vencedor. A gente vai ver Jó vencendo, sendo curado, Deus dando em dobro tudo quanto antes ele possuía, suas riquezas. Deu a ele 7 filhos e 3 filhas, uma mulher sadia, livre da loucura. Então, meus amados, a gente vê que Jesus ele quer manifestar a glória dele no sentido de promover a evangelização, de promover o conhecimento dele através dos milagres, não é? Então a Bíblia, ela relaciona uma série de milagres de Jesus, não é? Então vamos ver aqui alguns milagres que Jesus, que mostram a divindade de Cristo, né? Que mostra a glória dele. Por exemplo, a transformação da água em vinho, eu já falei, né? Ele mostra que Jesus é poderoso para transformar. O grande milagre ali não é simplesmente as pessoas beberem um vinho novo, não. O grande milagre ali é mostrar que Jesus pode transformar. O milagre da transformação, ele transforma a água em vinho, ele transforma a natureza da pessoa, o pecador, num homem santo. Ele transforma uma prostituta numa mulher de bem. Ele transforma o dependente químico num homem normal, um homem sem problema de vícios. É o milagre da transformação. Foi o primeiro milagre que ele fez ali, mostrando a glória dele. Então o problema de Jesus não era resolver para que o povo ficasse contente e tomasse vinho, não. Entenda isso. Você que está dependendo de um milagre de Deus, você fica muitas vezes pensando que Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem compaixão de mim. É um motivo. Mas não vai ser só a compaixão de você que vai fazer com que Jesus cure você, não. Ou lhe dê vitória sobre esse problema. Ele quer manifestar a glória dele. Ele quer evangelizar através desse problema. Ele quer que as pessoas conheçam ele através do milagre que ele vai fazer na tua vida. Tá certo? Então, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, não é? A gente vê que um oficial chega, se prostra diante de Jesus e pede a ele: Senhor, eu estou com um filho em casa, miseravelmente endemoniado. E Jesus diz: eu irei. Ele fez: Senhor, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. E Jesus se admira da fé daquele oficial e diz: vá, conforme tua fé, teu filho está curado.
Então veja que não existe distância. Não existe distância para que a cura seja operada. Daqui, Jesus pode curar alguém que está muito distante. Então não existe distância, não existe, não, eu só creio se aparecer um vulto branco aqui que vai fazer um milagre. Não, não precisa nada, nada. Você está aí agora, Jesus está te vendo, Ele está te vendo, está vendo tua fé. Você pode orar agora e o milagre acontecer agora. Você pode orar agora e o milagre pode acontecer agora. Está me chegando aqui um alerta. Um alerta está me chegando aqui agora e eu vou mostrar para vocês. Olha, eu falei aqui logo no começo da mensagem que muitas pessoas ficam dizendo os milagres não acontecem hoje como acontecia nos tempos da Bíblia. E eu mostrei para você que a Bíblia não tem mais de 150 milagres. Não tem. A Bíblia todinha foi escrita em 2000 anos, que Jesus, registrados na Bíblia, só existe 35 milagres. Você fica lendo repetido, parece que ele está curando toda a gente toda hora, ressuscitando morto toda hora, mas não é bem assim. E o que está me chegando aqui agora é que eu, na minha vida, se eu for relacionar, qualquer dia desse eu vou fazer uma relação dos milagres que Deus já fez na minha vida. Eu tenho certeza que eu vou apresentar mais de 50 ou 60 milagres. Eu tenho certeza que Jesus já fez mais de 50, 60, 70 milagres na minha vida. Deixa eu te contar somente um milagre que Deus fez na minha vida. Agora mesmo, nessa pandemia, veja bem, eu venci a doença logo para a glória de Deus. Essa Covid-19, logo ela passou. Mas depois da Covid, começou a me dar uma febre. O médico disse, não, você está livre, a doença saiu, começou a me dar uma febre. O que foi que aconteceu? Ela trouxe uma infecção no meu pulmão. E eu fiz um exame para análise da possibilidade de uma trombose, um exame chamado dedímero. Quem entende, procure saber. Quem entende disso, quem trabalha com enfermagem, quem trabalha com médicos, procure saber. Dedímero, é o D mesmo, D e o nome dímero, separado. E o normal de um ser humano, olha só, eu vou te contar um milagre só na minha vida. O normal de um ser humano é até 500. Aí tem uma medida que eles citam lá, até 500. Tá certo? 1000, se disser assim, olha, o dedímero de fulano deu 1000, quer dizer, já está o dobro, está exagerado, a pessoa já está com risco de sofrer uma trombose. Você está entendendo? Então, 1000 é o dobro. Sabe qual foi o resultado do meu exame? E não foi erro de laboratório não, porque isso foi confirmado várias vezes, porque na semana seguinte eu fui fazendo de novo, até normalizar. Sabe qual foi o resultado do meu? Olha, se 500 é o normal, 1000 é o dobro, o meu deu 59 mil. 59 mil a ponto do povo do laboratório, os analistas que trabalham no laboratório ligaram para o meu médico e disseram a ele, olha, o exame dele deu exagerado, como é isso aí? Ele disse que na história de médico dele, procure saber de qualquer médico, quem já viu um resultado de exame com esse índice, com esse nome, dedímero, 59 mil, procure saber de qualquer médico, de quem trabalha em laboratório, esse resultado, o que é que acontece com uma pessoa que tem esse resultado de exame. O médico ligou para mim, ligou para minha casa, para a irmã Sandra, para Clarissa Técio e disse, olha, o pastor pode ter uma trombose a qualquer momento. Está exagerado. Isso não existe. Eu nunca vi na minha história de médico um índice desse tamanho, com essa medida, com esse número.
E para a glória de Deus, irmãos, eu não sentia nada. Nada vezes nada. Meus amados, o que é isso? Um milagre, irmãos. Um milagre. Uma semana depois eu fiz novamente, baixou para 30 mil. Eu vi um dia desses uma senhora reclamando. Meu marido está grave porque fez o exame de dedímero dele e deu 1.200. Eu disse, coitadinha. Coitadinha, 1.200, realmente é grave. Mas o meu, irmão, deu 59 mil. Uma semana depois, 30 mil. Aí foi baixando, até normalizar. Eu só vejo isso o quê? Um milagre de Deus. Provado cientificamente. Minha vida não é minha, é de Deus. Minha vida não é minha, é de Deus. Esse foi um. Eu te conto mais uns 20 aqui. Mas eu não quero que você fique impactado apenas pelos milagres. Eu já orei para Deus abrir um portão. Minha família viu, meu filho viu, meus filhos viram, minha esposa viu. Nós estávamos dentro do quarto. Eu orei, Deus abriu o portão e nós saímos, passamos com o carro. É loucura? É loucura para você que é incrédulo. É loucura para você que é incrédulo. Chegamos diante de um portão. Eu fiz uma oração. Disse para minha família, Deus vai abrir. Deus abriu e nós passamos. Eu sei, meus irmãos, esse pastor está louco. Esse pastor, isso é um mentiroso. Palavras como essas poderão vir dos incrédulos. Tá certo? Eu já orei por meus filhos, como Sandrinho, e ele já foi curado de uma enfermidade. Mas tem outras que Deus não cura. Tem outras que Deus faz feito Paulo. Não, meu filho, essa aí eu não curo, não. Essa aí eu não curo, não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Dá para você entender isso? Então, meus amados, a gente vê que Deus, Ele sempre tem um propósito. Ele sempre tem um propósito nos milagres. Os milagres são atuais, eles existem. Eles estão em evidência. Eles podem acontecer a qualquer momento. Agora não é do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Então vamos acordar. Se você tem um milagre, busque esse milagre. Se você precisa de um milagre, busque de Deus, peça a Deus. Creia! Não existe nada impossível para Deus. Agora entenda que é a misericórdia dele, é o amor dele. Ele faz quando quer e para a glória do nome dele. Tá certo? Então, você vai ver na Bíblia registrado milagres como o paralítico do tanque de Betesda, não é? Jesus indo lá, aquele paralítico há 38 anos. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de João. Que estava ali, e Jesus chega para ele e pergunta, queres ficar são? Meu irmão, veja bem, 38 anos o cara estava lá, se esforçando para se lançar no tanque, mover das águas, porque quando alguém doente, algum enfermo se lançava no tanque, quando as águas se moviam, eram curados. Jesus perguntar para ele, queres ficar são? Por que Jesus perguntou isso? Claro que ele queria ficar são. Essa é a resposta que todo mundo diz, mas aparentemente quer ficar são. Mas sabe o que é que acontece? Jesus pergunta para ele, porque ele podia, meu amado, de uma hora para outra já estar acomodado com aquela vidazinha ali, não é? Uma mudança agora, uma cura ali, ia ser mudança radical na vida dele. Ele agora ia ter que trabalhar, ele agora ia ter que fazer uma série de coisas que ele não fazia antes. Está vendo como um milagre traz mudanças na vida da pessoa? Como traz mudanças na vida da pessoa, aí Jesus pergunta, queres ficar são? Quer mesmo? E às vezes Jesus não deixa, irmãos, ficar são, porque ele sabe que aquilo não vai ser para a glória dele, que às vezes vai trazer prejuízo para a pessoa.
vai trazer consequências negativas para a vida da pessoa. A gente vê a multiplicação dos pães e peixes. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu nesse milagre? Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, atravessou para o outro lado do mar da Galileia. Quando chegou lá do outro lado, aí um bocado de discípulo indo atrás de Jesus. Jesus disse para ele: vocês estão me seguindo, não é porque creram nos milagres, não. O que é que Jesus queria? Quando ele multiplicou os pães e os peixes, mostrar a glória de Deus, evangelizar, mostrar que ele é Deus, que ele tem poder sobrenatural sobre a matéria, sobre todas as coisas, que ele pode fazer do jeito que ele quer, que do jeito que ele pode multiplicar os pães, ele pode transformar vidas, ele pode salvar vidas, ele quer levar vidas para o céu, evangelizar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Ele queria, com o milagre da transformação dos pães, evangelizar. Sabe para que as pessoas foram atrás dele? Ele disse: vocês estão me seguindo? Não é porque viram os milagres e creram não. Vocês estão me seguindo porque comeram pão e querem comer mais. Vocês estão buscando o pão desse mundo. Olha só, quantas pessoas que tem na igreja, que só vai para a igreja por causa de emprego. Só vai para a igreja: vou pedir a Deus um emprego, vou pedir a Deus que me dê roupa, vou pedir a Deus que me dê um marido, vou pedir a Deus que me dê uma esposa. Meu filho, aí quando Deus dá, a pessoa vai, não tem mais razão de ir para a igreja. Então, crer em Deus, irmãos, é muito mais do que ver milagres. Está lembrado o que ele disse para Tomé? Tomé, seja crente, não incrédulo. O problema é algo que tem dentro de nós. Os que creem veem milagres. Os que não creem, nem veem, nem acreditam. E quando alguém conta para eles, eles dizem: foi coincidência. Ou quando eles veem, às vezes, fica até arrumando justificativa, dizendo que não foi milagre. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos acordar, porque os milagres estão aí acontecendo, e Deus quer fazer um milagre na tua vida. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.